Rádio Siame, sintonize o amor em você. Boa noite aos queridos ouvintes de mais um programa ao vivo, falando hoje sobre sinusite e rinite, referente à linguagem da alma. Silvia, é com você. Uma boa noite para quem está nos ouvindo na Rádio Siame, sintonizando o amor em você. E para a gente começar essa noite de gravação, de áudio, de comunicação, eu vou pedir para que você, aonde você estiver, o momento agora, eu quero que você feche seus olhos, inspire profundamente, relaxe seus ombros e realmente sintonize o amor em você. Realmente se entregue para essa consciência, para esse aprendizado, para essa linguagem da alma, que aqui, aonde estou, me comunicando com você, junto com a Jenny, estamos aqui transmitindo essas informações com um único objetivo claro, auxiliar aos seres que estamos todos nessa conexão através das leis universais, aonde semelhante atrai semelhante. Então eu tenho certeza que se você está nos ouvindo agora, se fez a sua respiração, se por alguns segundos você sentiu essa energia amorosa, você está em conexão conosco, porque semelhante atrai semelhante. E aqui, da onde a gente está, nesse espaço do Instituto Siame, eu e a Jenny só podemos levar para você o amor, porque é isso que nós estamos sentindo, é isso que os nossos corações vibram, é isso que nosso ser interior está passando para cada um. E esse é o objetivo da linguagem da alma, de falar sobre nós mesmos o tempo todo. Rádio Siame, sintonize o amor em você. Boa noite, caros ouvintes, estamos em mais um lindo programa ao vivo da Rádio Siame, referente à linguagem da alma, com um assunto sobre sinusite e rinite, que vamos trazer para vocês com muito amor e dedicação. Silvia, é com você. Uma boa noite, muita luz, muito amor em seus corações que estão nos ouvindo ao vivo, acompanhando a Rádio Siame, sintonizando o amor em você. Agora, nesse momento, você que está nos ouvindo, eu vou pedir para que você feche os seus olhos por um segundo, por um pequeno momento. Inspire profundamente, solte seus ombros, relaxe seu coração. Perceba o seu corpo físico, aqui nesse momento presente, aonde nós estamos sintonizando você ao seu amor. Porque daqui, desse espaço, dessa casa, do Instituto Siame, nós, eu e a Jennifer, estamos emitindo uma frequência de amorosidade, de luz, de bem-estar, para que através das leis universais, da qual semelhante atrai semelhante, nós temos a certeza que você que nos ouve já está em conexão e expandindo a sua consciência para entender e compreender cada vez mais os sinais que o seu corpo físico apresenta em sua vida, os sinais que estão aqui, bem na nossa cara, ou bem na nossa frente, ou no nosso próprio rosto, aonde hoje especialmente iremos falar um pouco sobre a sinusite e rinite. Então, nessa conexão, nessa transmissão, nessa informação, quando a gente fala em linguagem, nós estamos falando que é o meio pelo qual nós nos comunicamos. E segundo uma das linhas da psicanálise, através de Lacan, ele traz a linguagem como meio principal, pois quando nós somos pequenos e nascemos, nós viemos zeradinhos. Então ali a gente já faz diferente, uma choradinha, e a partir daquilo a mãe ou o pai ou quem está nos cuidando já começa: você quer mamar? Você fez cocô, xixi?
será que está quente? Será que está frio? Então começa o meio de uma linguagem, de uma comunicação. E tudo aquilo que a gente comunica vai interferindo no ser que a gente é. E a gente vai recebendo aquela comunicação como meio de instrução para quem a gente vai ser quando a gente cresce, para quem a gente vai ser quando a gente está nessa vida adulta, como fontes de vida. Então agora eu vou entrar mais exclusivamente aqui no assunto da sinusite e rinite, mas antes disso eu vou dizer para você que está nos ouvindo, traga suas perguntas, participe conosco ativamente do nosso grupo de WhatsApp, aonde além de que a gente gostaria que você participasse com o assunto diretamente do programa de Linguagem da Alma, mas também é ali naquele grupo que a gente tem colocado toda a nossa programação aqui do Instituto Ciame, que é muita programação, que tem sido muito gostoso, tem sido promovido encontros de autoconhecimento, de comunicação, de transmissão dessa linguagem. Linguagem para quê? Para que a gente realmente melhore, para a gente, especialmente, e para que todos os seres que convivam com a gente possam cada vez mais estar alinhados com esse ser que a gente é. E quando a gente fala em rinite, sinusite, a gente vai lembrar que a gente está falando de uma inflamação. E inflamação, ite, né? As ites, todas elas são inflamações, são advindas de um aspecto de raiva e irritabilidade. Então, se a gente puder gravar bem isso na nossa memória, a gente vai lembrar que toda vez que a gente tiver com uma sinusite ou rinite, nós estamos falando de uma irritação. E essa irritação, embora toda a parte materialista, vamos dizer assim, da Matrix, vai dizer que é do tempo, que é do pelo do gato, que é do mofo, que é da poeira, não é. Não é, porque nós temos total convicção, a afirmação dessa veracidade que a gente está trazendo, de uma linguagem da alma, linguagem do corpo, baseado em informações da medicina egípcia, que é do início dos primórdios dos tempos, onde inclusive Hermes Trismegistus, como o pai da medicina egípcia, o pai do comércio, o pai do empreendedorismo, o pai de muita coisa, porque ele deixou uma informação muito grande e rica para a humanidade, ele já explicava que todos os sintomas físicos advindos no corpo, eles eram primeiro energéticos, depois sim físicos. Então nós estamos falando de uma irritação. E quando que a gente recebe, quando que a gente incorpora essa linguagem dentro do nosso ser, a gente recebe ela lá dos 3 aos 7 anos de idade. É a fase da vida em que a gente recebe o implante da sinusite e rinite. Por quê? Porque é nessa fase em que a gente tem as autoridades sobre nós e aí é nos passado a informação daquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, o que deve ser feito. Ou seja, papai e mamãe, não por maldade, tá, gente? A gente sempre fala assim, não é consciente isso, atuam com autoridade. Por exemplo, filho, você não vai com essa roupa é muito feia. Filho, você não pode sentar de tal forma. Ou então nos faz um xingamento na frente dos outros, expõe a criança a uma situação constrangedora. Tudo isso ali a gente vai captando essas informações e vai gerando um certo desconforto em relação a essa autoridade e ao local ou à situação que a gente ia viver. Quando a gente cresce, o que a gente faz com essa informação? Ela já está registrada lá. O que a gente faz com essa informação? Como nós vivemos muito ansiosos, nós, que eu digo é a grande maioria da humanidade, né? As pessoas vivem muito ansiosas, elas não param para refletir se verdadeiramente elas querem ir em determinado local ou participar de determinada reunião familiar, ou ir no almoço, no jantar, na loja, na escola, enfim. E aí a gente acaba indo por obrigatoriedade, se sentindo irritado. Então tu já sai do princípio da irritação interior, porque você muitas vezes nem pensou para decidir se você ia ou não, e chega lá no local e aí começa as coceirinhas e os fungue-fungue. E eu fui a campeã
irrita, E espirra, e tosse. e se coça, e funga, e funga, e funga. Então isso representa essa irritação com o local, que aí a gente pode dizer que é o pelinho do gato, que é o mofo, que é a poeira, que é o clima, mas também está vinculado à questão da autoridade, que seria assim, ó, é inconsciente, eu não refleti. Então se a Jenny me convida agora e diz, Silvia, me convida não, né? Diz assim, ó, tu tem que ir em determinado lugar, tal, e eu vou no automático, eu chego nesse local, eu fiz algo contra a minha vontade, ou talvez assim, contra a minha consciência real, se era aquele momento que eu estava indo, eu chego lá e eu começo com esse fungue-fungue. E aí, porque era o clima, era o tempo, ou era a poeira, ou era a sujeira, não, eu já saí com essa sensação de irritação, de ter que fazer algo que eu não estava com vontade. Porque a gente não tem que nada. E você não parou um momento para pensar se realmente queria ir, Exatamente. Né? Então, assim, ó, essa é a ansiedade da humanidade. A gente não para, respira e reflete. Claro que tudo isso é feito muito num automático, porque a gente foi ensinado a cumprir essas ordens. Claro que quando a gente é criança, os pais, sim, eles têm que nos educar com a autoridade, e eu e a Jennifer aqui estamos falando, estamos mães também, né? Então a gente sabe da importância de a gente determinar e dizer isso sim, isso não, e é assim, e você vai, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas a autoridade dos pais, ela tem que estar muito alinhada ao amor, à compreensão, o respeito do ser humano que nós estamos instruindo e as percepções. Então isso por quê? Porque vai se desenvolver essa situação alérgica que é dita a partir desse serzinho que foi conduzido a fazer, ou ele se limitou a fazer coisas que ele achava que deveriam ser feitas por obrigação, e isso causa essa rinite, essa sinusite, essa irritação total daquilo que a gente está sentindo. E assim, para a gente ver o nível desse sintoma, dessa doença, que eu não gosto de dizer doença, né? Mas esse sinal, então, esse sintoma, ele não mata ninguém, né? Então, ninguém vai morrer de sinusite ou vai morrer de rinite, não. Mas a gente chega na irritação total e profunda, que às vezes a gente tá completamente vermelho, coçando, ou com dor de cabeça, né? Porque daí a sinusite, ela vai expandindo tanto que ela vai fechando todos os canais aqui do nosso centro, que é o nosso representando, então o nosso nariz, ele representa o nosso ego, e toda a nossa cabeça, ela representa o universo. Então seria o centro do nosso universo, o ego. O ego. Então aqui está realmente a parte onde ela é dominada por essa irritação egóica. Essa irritação de que é como se eu não tivesse poder nenhum ali sobre aquela situação. E na verdade ele não tem, porque depois que foi, não tem, já era. Então a nossa dica, a nossa orientação aqui sobre a rinite e sinusite é realmente você parar, refletir e primeira coisa pensar, o que eu estou fazendo contra a minha vontade, aonde eu estou indo, quais são as pessoas que estão se representando alguma autoridade muito grande ali, porque quando a gente sai da sinusite e vai para a dor de cabeça, para a enxaqueca, eu já vou entrar lá na questão do orgulho, da autoridade, também está vinculado. Então sempre uma coisinha vai estar gerando outra, que no fundo está tudo conectado, tudo interligado. Então essa é a questão principal e básica da sinusite e rinite. Mas Silvia, então se vem da infância, eu digo os registros, isso fica no inconsciente, pode vir a desenvolver coisas da infância na fase adulta agora? Sim, sempre, né? Nós sempre estamos. Por isso que muitos dos tratamentos, das terapias que são apresentadas ou metodologias, elas sempre vão falar da criança interior. Seja em psicólogo, seja na psicanálise, seja em constelação familiar, nós vamos olhar para a criança, seja em os tratamentos, por exemplo, que a Louise Hay, que é uma dos ícones e referências da cura pelo amor próprio, que eu trabalho muito nos meus atendimentos, ela sempre vai fazer os exercícios sempre voltado para a criança interior. Porque é como se nós tivéssemos esse serzinho até aí os nossos 14 anos praticamente,
é a nossa etapa, o 7 primeiro então nem se fala, mas é o momento que a gente está limpo e está recebendo novas informações, mais aquelas da época. É a sementinha do nosso ser, a sementinha. Que aí começou a crescer e foi depositado as coisas. Foi depositado as informações, então nós temos toda a parte da epigenética, aquilo que veio além, né, além da nossa genética, além dos tempos, que a gente trabalha muito em constelação familiar, mas nós temos todas essas cargas que são carregadas na própria vida, nessa existência. Então, se você está nos ouvindo, acompanhando, é pai, é mãe, a criança já está tendo a sinusite e a rinite, observe o seu comportamento autoritário sobre esta criança, né? Porque é essa questão que a gente fala, a autoridade é diferente do comportamento autoritário. A gente tem que ter essas percepções diferentes para que a gente possa educar, instruir os nossos filhos para que no futuro eles não venham a desenvolver ainda mais sinusite e rinite. Silvis, entramos sempre nessa época da floração agora, e aí eu te pergunto, isso é uma consciência única por sermos todos um, que todos começam, porque agora é primavera, eu tô assim, e aí tu vê no geral todos se queixando. O que seria isso? Chega a ser até divertido, né? Hoje ao meio-dia eu tava almoçando, daí então o meu povo da casa fala, não, mudou a temperatura, porque esse tempo, porque essa floração, e daí eu só, revirei os olhinhos assim, e eles, tá bom, ela não pensa assim. Daí eu tô me exercitando porque a gente vai respeitando, eu tô aprendendo isso, tá? Eu já fui muito de querer dizer, não, mas é assim que eu estudei, tá lá, e eu confio nisso, e eu sei que é. Então, não, agora eu já tô aprendendo assim, não se manifesta, Silviane, porque semelhante atrai semelhante. Então, nesse caso que a gente tá falando sobre a linguagem da alma, sobre o conhecimento mais energético das coisas, isso só vai ouvir quem realmente acredita ou quer acreditar, ou já tem a alma da pessoa já está entrando em contato com essa informação. Então, em casa a coisa não vai rolar, né? Então, sim, Jenny, nós temos o consciente, o inconsciente coletivo. Isso. Sempre quando... E funciona para tudo, né? Então, por exemplo, assim, quando um país está em guerra, dá o foco geral para a guerra. O próprio nosso país, esses dias eu vi uma reportagem bem legal que eu achei, não me lembro quem que é, mas ele dizia assim, não, o Brasil está em 4º lugar na economia, na parte da agricultura, da alimentação do mundo, né? Então, assim, ele foi falando dos benefícios do Brasil e do nosso país, só que no nosso inconsciente coletivo, a informação nossa aqui dos próprios brasileiros é a tendência de olhar as coisas ruins, vai impregnando a consciência de cada ser humano. O mesmo vai prevalecer para estas crenças em relação à floração. Porém, eu vou dizer assim, além do inconsciente coletivo sobre essa crença de floração, de temperatura, temos também uma parte realística disso, que é a saída do automático para a entrada de uma consciência da mudança de temperatura. Vamos lá, vamos tentar traduzir isso que eu tô falando. Nós temos o movimento da Terra, nós temos os polos, nós temos as estações de anos, isso é real, nós temos tudo isso, isso realmente existe. Da mudança de temperatura, da frio, calor, enfim, toda a natureza, ela se ajusta de acordo com essa alteração climática. Nós somos a natureza, mas nós não nos reconhecemos como natureza. Como a gente não se reconhece como natureza... A gente não segue os fluxos e ciclos dela. Exatamente, então já captou, né? A gente não segue o fluxo dela, a gente continua agindo no automático. Então, seria mais ou menos assim, teve uma mudança brusca de temperatura, que é o nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, o nosso corpo físico, ele vai levar um tempo natural para se adequar, para se ambientalizar ao clima.
Mas nós somos automáticos, nós não nos reconhecemos como natureza, nós nos achamos superior Queremos ou tudo diferente. para ontem. Queremos tudo para ontem, então a gente continua no automático, no mesmo ritmo. Automaticamente eu vou chegar no ritmo e a rinite, e a alergia e a sinusite vão atacar. Então não é que vai atacar, ela tá só se manifestando que eu tô irritada mesmo, e tô mesmo, porque Pela mudança do clima, e eu aí vou... é uma raiva coletiva. Exatamente. Então, assim, eu me irritei, por quê? Porque, na verdade, eu tava ontem, sábado, sexta, com um monte de calor. Sábado eu comecei a passar frio demais. Eu queria continuar fazendo, ou queria continuar vestida do jeito que eu estava, com uma camiseta de manga curta. No sábado eu tive que puxar o pala. Então... Cria insatisfação e irritabilidade. Então, são coisas que a gente não tem a percepção, a sensibilidade de agir como um animal, né? Então, assim, ó, a gente se considera tão inteligente, mas os animais, as plantas, elas se reconhecem como a natureza e elas respeitam a isso, e nós não. Então é por isso que o inconsciente coletivo está dominado com essas informações. Aí se torna mais fácil a gente justificar e jogar toda a responsabilidade na mudança de temperatura, no pólen, na floração, na poeira, no pelo do gato e assim por diante, né? Então, claro, quando a gente sai aqui do Rio Grande do Sul, vai morar para estados mais quentes, enfim, a gente, eu reduzi, eu nunca mais tive e tal. Claro, porque aí lá já não tem a mudança drástica de temperatura, você já não vai se sentir mais isso e tal. Enfim, talvez você combine mais com esse tipo de ambiente. Agora nós que gostamos de estar aqui no Rio Grande do Sul, que moramos aqui, que somos felizes aqui, porque isso é um ponto de partida muito interessante, né? Eu me sinto feliz onde eu estou, eu moro num estado onde tenho baixas e altas temperaturas, onde eu sinto todas as estações do ano em menos de um dia, praticamente. Então, se eu tenho essa consciência aqui, como eu posso me sentir melhor estando vivendo aqui, consciente que é necessário um repouso maior, um olhar mais pacífico para o meu corpo físico. Hoje pela manhã, por exemplo, o Rafa, meu filhote, ontem ele já não estava muito legal. Hoje pela manhã não tinha condições físicas. Eu disse para ele, filho, repousa. Mas a aula, mas não sei o quê. Depois você recupera, vai ter que buscar o conteúdo, enfim, sim, vai dar um trabalho um pouco maior. Mas eu não tinha como obrigá-lo a fazer uma coisa contrária ao corpo dele, porque as consequências físicas vão se agravar. E aí, quando a gente vai falar de gripe, já vou falar um pouquinho, né? Porque isso é praticamente a sequência natural. Quando a pessoa vai estar gripada, a gripe vai ter necessidade de repouso. Então, é uma consequência. Então, se eu tenho uma sinusite, uma rinite que é prévia, a gripe já mata, tá? Né? A gripe a gente sabe que teve casos aí comprovados, então, que teve pessoas que morreram, enfim, de gripe. E isso é por quê? Porque aí foi dando essa informação, o corpo necessitando repouso, porque hoje a gente sabe, no início da gripe, se tu identifica isso, esse sinal, você já vai fazer seu chazinho, vai buscar os benefícios da natureza e repousar, teu corpo se restabelece, tudo volta ao natural, e você realmente vai ter a vida normal, adaptado ao meio, adaptado à natureza em que você está vivendo. Então esse é o respeito grandioso, respeito a si mesmo, aos seus limites e respeito à natureza, porque nós não controlamos ela. Isso. Então nós temos que nos adaptar a ela. E aí começar a observar essas coisas, o que está me irritando, o que eu não estou pensando, dando tempo ao tempo antes de tomar uma decisão, antes de ir para um lugar, antes de ir na casa lá de alguém, da família, dos amigos, o que eu estou fazendo isso? E tá ali, tá na cara, chega a estar na cara a coceira, a irritação. Isso entra também, mana, a tosse seca, aquela com a coceirinha ou a tosse carregada, entra todo no mesmo grupo? Teríamos uma explicação para cada tipo de tosse também, né? Porque quando a gente vai falar de tosse, garganta e toda essa parte, todas as situações da boca, né? Assim como o nariz ele vai representar o ego, a boca ela vai representar tudo aquilo que
Então, a gente vai... É a expressão, a comunicação. Então, aí nós vamos ter a tosse, que pode ser a tosse com alergia, que é a tosse alérgica. E aí a gente vai dizer que é a tosse com a irritação. Então, o que você não está conseguindo falar ou se expressar, ou o que você está se expressando demais com irritação. Né? Então, a gente tem vários pontos que a gente pode fazer um diagnóstico da linguagem da alma a partir daquilo que a pessoa está emitindo. Claro que quando a gente está falando em diagnóstico, em olhar mais profundamente, não é superficial como a gente está comunicando aqui, né? Jenny, a gente aqui está fazendo explanaçõezinhas curtas, mas quando a gente vai fazer um diagnóstico mesmo, a gente vai observar como que foi a infância dessa criança, ou dessa pessoa que hoje está com tosse que não acaba nunca, como que foi a infância, quais foram as etapas da vida, o que ela recebeu ali de informação, e muitas vezes a forma cura disso vai estar nas outras práticas terapêuticas. Que aí a gente vai estar lá, vai constelar, vai fazer hipnose, vai fazer tratamentos com a parte de naturopatia. Aí nós vamos trabalhar de outra forma, porque a gente vai identificar a origem emocional, faz o tratamento em cima da origem emocional e busca a cura daquela informação, daquele sinal que está se manifestando ali. Diretamente na terapia viável a isso. Diretamente na terapia que vai estar de acordo com aquele sintoma. Então, por exemplo, assim, voltando ali a parte do nariz, quando a gente está muito entupidinho, né? Quando a gente está congestionado, é congestão de pensamentos, muitos pensamentos. Que não consegue ser liberados. Não consegue ser liberados. No ego, né? Sempre no ego. E quando a gente fala em fungento, fungue, quando a gente tá naquele fungue, é a criança interior que não quer crescer. Então, a nossa criança, a gente está ali, de novo, com situações, com pessoas que exercem tipos de autoridade na nossa vida, que pode ser colega de trabalho, que pode ser cônjuge, namorado, namorada. E a gente tá ali com aquela coisa assim, a minha criança interior está extremamente incomodada com algo. E tá na cara. Infantilidades. Seria uma infantilidade da gente. Eu falo da gente porque é bem comum. Volte e meia, a gente tá ali, então tal. Aonde que eu não tô conseguindo me olhar? Aonde que eu não tô conseguindo me perceber? O que minha criança interior queria estar sentindo aqui que ela não tá? Tá carentezinha? O que é? Ou qual o fato com a situação aqui, com a pessoa tal, me trouxe essa percepção? Então, uma das dicas é a gente se perceber mais, prestar mais atenção na gente mesmo, durante o dia inteiro, todos os dias, 24 horas, é orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Para quê? Para que a gente possa transmutar, mudar de um estado para outro, um estado emocional, né? E hoje a gente estava estudando, então, no Grupo Centelha, o livro de ouro de Saint Germain, que fala da presença divina Eu Sou, que eu adoro trabalhar com ela, porque realmente é um meio de a gente transmutar de um estado para o outro, fazendo as afirmações diariamente, a todo momento, fazendo exercício do espelho. Com consciência. Com consciência, pedindo consciência. Eu sou consciência atuando aqui, porque muitas coisas, muitas não, todas elas estão dentro da gente, né? A gente tem os instrumentos que nos auxiliam, mas a verdadeira transmutação, ela vai depender da gente, do nosso desejo real e verdadeiro de mudança, que é a verdadeira alquimia, mudar de um estado para o outro. É isso que a alquimia ou a química faz, né? Altera tudo, na química tudo é alterado, então nós vamos trazer essa alquimia para a mente, para as emoções, para os sentimentos. E é isso sobre sinusite, rinite. Uma querida ouvinte, a nossa querida Lilian, pergunta: tremores de frio junto com rinite e sinusite, qual o significado? Tremor de frio normalmente são quando as pessoas estão seria o queimando em febre ao contrário, né? Porque a gente também tem a hipotermia. E é intensificado a questão da raiva. É muita raiva. Observe, inclusive, só que assim, aí que vem a questão, são raivas de situações vinculadas a essa questão da natureza, autoridade, espaço-tempo. Porque quando a gente está falando na raiva de forma um pouco diferente, a gente vai ter mais sintomas no estômago, né?
O estômago mais, quando é o fato ali, uma situação, ou eu tô sentindo muita raiva. Mas essa raiva dos tremores de frio seria essa irritabilidade mais intensa. Mais intensa. Né? Então eu tô tremendo de frio ou de calor, ou enfim, eu tô destemperado. Eu não estou no temperamento equilibrado. Só por isso já responde bem. Eu tô com tremor de frio, eu não tô em equilíbrio com o meio em que eu estou vivendo. Estou tremendo, claro que, vamos lá, para quem acredita e para quem tem uma consciência mais amplificada ainda, nós podemos dizer assim, se isso é constante, muitas vezes nós podemos estar falando em algumas desarmonias espirituais, né? Então a gente tem também a questão do tremor de frio, zumbido no ouvido, né? Nós temos algumas linguagens de outras influências, influências também, né? Aqui nós estamos falando mais dos sintomas físicos mesmo, mas nós temos aí muita informação que contribui com, às vezes, alguns sinais físicos, que é influências espirituais, que também fazem a gente sentir o que a gente está sentindo. Como arrepios também, né? Como arrepios também. Então, gratidão à pergunta. Gratidão, mana. Quem colaborou aí conosco, né? A Lilian. Sem mais perguntas para hoje. Então é isso. Então a gente vamos encerrando aqui o nosso momento da linguagem da alma, sintonizando o amor em você. Tenho certeza que quanto mais você se observar, perceber, menos rinite, menos sinusite. Depois você vai dizer, mas nunca mais tive. Ela se torna tão imperceptível. Me curei, né? Porque a gente vai estando mais no momento presente, vivendo mais o presente. O que é viver o momento presente? Ter mais consciência de cada momento que eu estou vivendo. Vivo agora, com calma, com consciência, com equilíbrio, com amor. Menos renite. Menos sinusite, né? Tudo menos comprando remédio. Então essa informação que a gente está dando, que está contribuindo aqui, eu sei da valia dela. Então se quem nos ouvir pela primeira vez tem alguma dúvida, faça os exercícios de prestar atenção e observe você. Tente passar uma crise de rinite e sinusite sem nenhum remédio. Tente, né? Faça exercício. Claro que a gente usa. Apenas pare uns minutos, pode ser. Isso. Né? Enfim, não precisa de estado meditativo. Não. Mas analise o que você está sentindo, o que está vindo, o que você não está querendo. Qual foi aquela situação ali? Quem é que te obrigou? Não é que te obrigou, quem você acha que te obrigou? Isso, porque tudo somos livres, Somos livres. Então, quem você acha que te obrigou a fazer algo que você não quis? Ou qual a consciência que você colocou quando iria fazer? Então, essa é a percepção aí pra gente viver livre de sinusites e rinites. E para encerrar, então, eu vou fazer alguns convites, Vamos lá. Muita gratidão a todos os ouvintes pelo momento de hoje. Queremos, com muito amor, convidá-los para agora, sábado, dia 10, temos o nosso Happy Hour aqui no Instituto Siame, das 2 às 6, com interatividades, pessoal aqui com muita conversa, um shima gostoso, um café, um chazinho, que mais, mana? Desfiles. Né? Vamos ter as modinhas aí da Saara, que é coisa mais linda também. E é um momento de descontração. Isso. E que a gente vai estar aqui à disposição também para conversar. Para esclarecimentos referente a terapias, a como os nossos terapeutas, enfim, atendem, estão disponíveis. Tirar qualquer dúvida. Tirar as dúvidas, porque às vezes as pessoas dizem, mas o que tu faz mesmo? O que é o que tu faz? Então esse é o momento que a gente vai estar disponível aqui para a gente poder conversar, né? Então, aliás, até eu vou puxar, Jenny, antes de sábado, porque na sexta a gente vai fazer aqui no Instituto, vai ter uma roda de rapé, que é um movimento dos Guardiões do Norte, que a gente tem uma parceria muito grande, né, entre o Instituto e os Guardiões, ao qual eu e a Jenny fizemos parte também. A Ruth também. Então, na verdade, a gente são organizações diferentes, né? O Instituto Siame, a gente promove as terapias, os eventos, aqui o nosso foco é no autoconhecimento dos eventos,
E os Guardiões do Norte é a nossa casa de reza, nosso grupo de rezadores, onde a gente trabalha com as medicinas da floresta. Então são coisas diferentes. Porém parceiros. Porém parceiros. Então na sexta-feira de noite os Guardiões estarão aqui no Instituto Siame, aplicando e trazendo a roda de rapé, que é uma das medicinas da floresta, com a consagração com responsabilidade. Também sugiro para quem puder olhar no YouTube, o Profissão Repórter da semana passada, traz muita explicação sobre essas medicinas, o rapé também. Então, para que esclareça, para quem tenha dúvida, né? E nós daí no sábado também estaremos aqui, porque é um momento que a gente pode esclarecer e conversar. É muito importante, porque o que a gente observa, às vezes as pessoas chegam até nós, né? Algumas informações de pessoas que estão tendo percepções distorcidas do que até a gente... um certo preconceito, mas venha nos perguntar, né? Isso. Venha para esclarecer. Vamos tirar dúvida, ou tenho curiosidade, o que é, como funciona. Então, nós não estamos, no momento, por exemplo, sábado, nós não estaremos fazendo nada, a gente estará aqui à disposição para a gente conversar. Isso. E na sexta-feira de noite, então sim, daí nós temos uma roda de rapé aqui no Instituto, onde vocês são convidados. A gente coloca os posts ali no nosso grupo de WhatsApp ou no Instagram do Instituto Siame. Temos também o Instagram dos Guardiões do Norte, então sempre vai ter essas informações. No sábado de manhã, nós temos aula de yoga. Isso, com a Jéssica. Com a Jéssica. Sejam bem-vindos também, porque o momento dessa expansão do estilo da yoga que a Jéssica traz, ele é diferente, né? Porque também nós temos vários, não, acho que são 3 linhas de yoga, né? E a Jéssica trabalha com a Yoga Flow e ela traz além de você alongar o seu corpo, trazer o espaço do físico, ela também trabalha com essa expansão da mente no próprio exercício. Então é um momento de relaxamento e alongamento do corpo, né? Então dando essa flexibilidade aí toda. Então no sábado de manhã a Jéssica tem as aulas. Essas aulas você pode vir fazer uma aula avulsa. É só chegar, pode chamar a Jéssica antes, agendar com ela, mas é a aula avulsa. Então eu não sei se nesse 8h30 agora, 8h30, né? 8h30 às 9h30 nós temos no sábado de manhã. Sábado de tarde agora dia 10, estaremos recebendo você aqui para a nossa confraternização, para o nosso happy hour. Você pode trazer sua cadeira, seu chimarrão, e nós vamos estar aqui curtindo essa música, desfile e conversando. Isso aí. Durante a semana temos os nossos queridos terapeutas, como a Rude, com Reiki, com Conindu. Temos agora a Nádia Plete, também nas terças e quintas, com barra de axis. Tem a Adri, que vem nas quartas-feiras, também atender aqui com Reiki xamânico. Nosso querido Cristiano Costa, segundas e quartas e sextas, após as 5h30, com naturopatia. Aí os convidados ainda. E os convidados que vêm, a Vanessa, pessoal, vem agora, referente a mapa astral, vem na semana do dia 12 de setembro. Então já estou com a agenda aberta, marque os seus horários para não ficar sem. E o nosso querido Luciano vem dia 30. Teremos, primeiramente no dia 29, quinta de noite, teremos uma roda de conversa novamente sobre constelação familiar. E volta, gente, nós temos ainda a roda da astrologia Eu acho que você vai anotar, né? Eu acho. Bom, pessoal, na verdade, vamos seguir, né, o Instagram do Instituto, a Jenny, a Silvia, o Patrick, a Rude, todo o pessoal, mas realmente temos a nossa querida Rude, Vanessa Bolfoni também com a roda, né, referente a chakras, vai ser o tema, chakras e os planetas. É um tema muito lindo e interessante, pessoal. E olha que interessante, acho que aí vai caber no que eu falei antes, né? Sobre essa questão de integrar o corpo, a existência com a natureza. Com a natureza, né? com o todo. Com o todo. Que vai ser dia 15, numa quinta-feira à noite, às 7h. Agora sim, vamos lá pro Luciano novamente. Nós temos ainda o curso, não sei, a Milena. Temos a Milena, pessoal. Temos a Milena aí que vem de Fortaleza, Ceará. Show Fortaleza. De bola. Esses dias eu falei, vem a menina de Fortaleza. Fortaleza dos Valos? Não! Fortaleza, Ceará. Então ela é terapeuta, humanoterapeuta, e ela vem para fazer os atendimentos dela aqui no Instituto.
vai fazer do dia 20 ao dia 23. Não temos mais horários disponíveis. Para individual, mas não. Nós temos o curso dela. E esse curso ela vai trazer ferramentas para autoaplicação de cura. Então, radiestesia, radiônica, mas para autoaplicação. Então, quem tiver interesse, no dia 23, nós temos o curso dela. E aí, nós vamos para a última semana, então, de setembro. Meu Deus do céu. Daí, nós entramos no Luciano. Mas vamos deixar para falar segunda que vem? Isso? Vamos, pessoal. Daí vamos por partes, né? Vamos por partes. Então, assim, o primeiro convite eu vou fazer o seguinte. Sexta de noite, roda de rapé. Isso. Sábado de manhã, aula de yoga. E sábado da tarde, o happy hour. E aí, segunda, a gente vai indo por partes novamente. Melhor. Então, vamos resetar aqui toda a informação e vamos focar nesse final de semana, né? Isso. Vamos viver o momento. Não vamos criar ansiedade aí. Não vamos criar ansiedade. Mas não podemos deixar de falar da nossa querida tríade, pessoal. Nós não podemos ir por parte, né? Porque essas vagas são limitadas. São limitadas. Já estão ocorrendo. Tá bombando, pessoal. Vamos lá para não ficar de fora. Vai ser dia 7, 8 e 9 de outubro na pousada Mevlen, em Imbituba, Santa Catarina, num lugar assim mágico. Então, estamos já no segundo lote, né, Silvia? Sim, no segundo lote. Encerra agora dia 15, tá? Por que essa questão dos lotes? Porque eu tenho um acordo lá com a proprietária da pousada, e aí os custos que eles nos repassam é repassado. Então, nós optamos em fazer ele dessa forma, gradativo, né? Então, sim, nós vamos ter essa reajuste a partir do dia 15. Então, quem tiver interesse em fazer a sua... Nós estamos com condições especiais. Condições especiais, venham falar comigo, pessoal. Não crie limitações. Não crie limitações, deixe fluir, se permitam. E agora fechamos com transporte, então não tem mais desculpa. É isso aí. Então, assim, não crie limitações financeiras, porque nós estamos justamente tirando esses limites, essas barreiras, essas informações, essas crenças. Isso é um dos trabalhos que a gente faz muito grande, que é para a expansão de tudo, né? Saúde, relacionamento financeiro. Então, a tríade, ela é um completo. E na tríade, gente, nós também, então, para quem tiver interesse, nós também temos a consagração de medicina. Não da mesma forma que é feito nos nossos rituais, nós temos também. Não é obrigatório, mas é servido também, porque é uma oportunidade. Às vezes as pessoas não têm oportunidade, então, nesse final de semana, 7, 8, 9... tem uma programação, assim, incrível. Quem estiver conosco, quem já esteve conosco, sabe do que eu tô falando. E quem tem curiosidade aí, se permita viver um final de semana para vocês. E aproveitem, pessoal, anotem o número aí para tirar suas dúvidas. É o 54992119375. E é isso, então, por hoje, um grande abraço, fiquem na luz de Deus, o Divino Criador, que habita em cada um de vocês. Cada serzinho dessa existência é uma presença única e divina. Cada um de nós temos tudo dentro de nós e o acesso é permitido a todos. Então, vamos sim viver o momento presente, observar mais a cada detalhe, porque nós estamos aqui neste planeta Terra para essa expansão, para essa existência, para essa evolução. Exatamente. Então, como pode melhorar ainda mais o universo? Como pode melhorar? Manda mais o universo, manda agora, já, por favor. E eu agradeço imensamente. No canal do YouTube do Instituto Siame, você vai poder reouvir, então, essa nossa gravação. Um grande abraço. Assim como o grupo também, a rádio, estaremos postando lá, né? Para quem não conseguiu escutar nesta noite. Tenham todos um bom sonho, uma ótimo restinho de noite e fiquem com Deus e muita gratidão por estarem aqui conosco, que a energia de vocês é muito importante a todos nós. Namastê. Namastê. Gratidão. E Rádio Siame, sintonize o amor em você.